Deus usou a batalha do Vale do Sal para determinar na vida de Abraão um ponto sem volta. Porque até esse dia, até esse evento, tudo que Abraão tinha era só uma promessa. Eu vou fazer isso com você, isso e isso. That's it. Depois dessa batalha, logo em seguida, no mesmo capítulo, pode continuar lendo, não agora, leia em casa depois, você vai ver que Deus troca o nome dele, de Abrão para Abraão, Deus muda o nome de Sarai para Sara, Deus reafirma o nascimento de Isaac, e Deus estabelece a aliança da circuncisão. Ou seja, tudo que hoje representa o pacto de Deus com Israel foi determinado depois daquela batalha no Vale do Sal. E o texto, repita para mim o texto seguinte, 2 Samuel 8,13. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sal, a saber, a 18.000. Tremendo. Quem é que sabia dessa batalha no Vale do Sal? Quem aqui sabia que Davi tinha lutado no Vale do Sal? Ninguém sabia. Quantos aqui sabem que Davi lutou com Golias? Levante a mão. Todo mundo sabe. Agora, interessante, Davi ganhou o nome não foi por ter matado Golias. Davi ganhou o nome não foi por causa da caverna de Adulão. Davi ganhou o nome não foi porque matou o urso. Davi ganhou o nome não foi porque matou o leão. Davi ganhou o nome porque venceu uma batalha no Vale do Sal. No dia que ele venceu a batalha no Vale do Sal, aí diz o texto, naquele dia ele ganhou o nome. O nome de Davi foi colocado na galeria dos grandes. Foi colocado num lugar de honra e de destaque, que é o lugar que nenhum outro nome ocupa, que é o homem segundo o coração de Deus. Aleluia. O sal simboliza um ponto sem volta. Sétimo, o sal simboliza abundância divina. Êxodo 7:22. Só um minutinho. Quantos sabem que nós vamos chegar em algum lugar? Levante a mão. Então não desanima não. Até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, 100 batos de azeite e sal à vontade. Leia um versículo antes que é só para ajudá-los a entender. Agora eu, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates: tudo o que vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressadamente se faça. Até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, 100 batos de azeite e sal à vontade. Muito interessante. Quando o rei Artaxerxes estava mandando Esdras de volta para Jerusalém para reconstruir a cidade, você conhece a história? Esdras para reconstruir o templo e o culto, e Neemias para reconstruir os muros. Tá bom? Deixar bem claro. É interessante que ele reúne os tesoureiros, lá os homens que administravam o reino junto com ele, e ele diz assim, olha, atenda a Esdras, e dá a ele tudo que ele precisa. Aí ele diz assim, até 100 disso, 100 daquilo, 50 disso, 200 daquilo. Agora quando chega no sal, ele diz assim, sal à vontade. Interessante isso. Por quê? Porque quando Esdras chegasse em Jerusalém, a função de Esdras, a diferença entre a função de Esdras para a função de Neemias, é que Esdras tinha a responsabilidade de restaurar o culto e restaurar o altar. Então a responsabilidade de Esdras era a responsabilidade em restaurar a vida espiritual do povo. E a responsabilidade de Neemias era de restaurar a vida social do povo. E o que Esdras ia ter que fazer quando ele chegasse lá? Depois você lê o livro de Esdras. Esdras ofereceu a Deus sacrifício sem fim. Muito sacrifício, muitas ofertas, porque eles edificaram primeiro as bases do altar, antes de mexer na construção do templo, e obviamente, antes de edificar os muros da cidade. Então o culto de Israel foi restaurado primeiro. Como nenhuma oferta é aceita por Deus sem sal, o rei, não sei se o rei sabia, só sei que o rei disse, olha, até 100 disso, até 50 daquilo, até 200 daquilo, mas sal à vontade. Então o sal, ele tem a capacidade de simbolizar abundância. Abundância, aquilo que nunca se acaba. Porque o sal tem que estar em qualquer lugar, o sal tem que estar em todas as ofertas, o sal tem que estar entre a aliança de Deus e a liderança, representado nos sacerdotes.
Agora, você vai assustar com uma coisa. Segundo Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Antes dele ler, fica no gatilho aí, escute. Como é que se ungia um sacerdote em Israel? Quem sabe? Só levante a mão quem sabe. Ninguém sabe? Uma pessoa sabe. Vou te explicar. Quando o sacerdote era separado por Deus, de dentro da tribo de Levi, ele era levado ao tabernáculo, na época de Moisés, de Arão, ou mesmo posteriormente, quando o tabernáculo já existia, ou quando o tabernáculo caiu, ao local de culto, que era tido como oficial na época, dependendo da época. E então ele recebia uma veste especial. E aquela veste especial, ela não poderia ser substituída por absolutamente nada. E a consagração daquele indivíduo para ser sacerdote do Senhor, e ele não poderia fazer mais nada na vida depois daquela consagração. Ele só podia ser sacerdote, mais nada. Deus não deixava. O que acontece? Ele era consagrado a Deus com o óleo da consagração, que era uma mistura de 5 especiarias para se formar o azeite da unção. E ele vinha, aquele azeite era derramado na sua cabeça, de tal forma que escorresse por todo o seu corpo. Aí então nós temos o Salmo 133. Você, rapidamente, pastor, você, para não tirar isso lá da linha. Salmo 133. Abre aí para mim. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla dos seus vestidos. Como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Muito interessante, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e para a barba de Arão, e que desce para a orla dos seus vestidos. Então essa era a forma que se ungia um sacerdote. O azeite era derramado de tal forma em abundância, e ele tinha que impregnar a barba, o rosto, e aquilo ia descendo para a orla dos seus vestidos, que já era a roupa sacerdotal. Então era assim que se estabelecia a unção de um sacerdote. Ora, a maioria das igrejas ao redor da terra, não todas, mas a maioria, até hoje, pratica a consagração de obreiros usando o azeite. Não necessariamente as 5 especiarias do azeite judaico, mas pelo menos o azeite de oliva como elemento de unção. Certo? Está explicado isso? Agora escute o que diz esse texto. Leia. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Muito interessante isso. Porque de que forma que Davi tornou-se um rei eterno sobre Israel? De que forma? De que forma? Através do Messias. Tá certo? Davi já morreu. Davi is gone. Davi já foi, já morreu. Há muitos anos atrás. Porém, como Davi é o cabeça da linhagem messiânica, Deus usa Davi como um exemplo, como um símbolo direto do Messias. E no Salmo 89, quando Deus fala de Davi, ele está se referindo diretamente ao Messias. E ele diz coisas fortes que só cabem ao Messias. E Deus disse o seguinte, olha, em outras palavras, vou parafrasear. A aliança que eu fiz com o Messias não foi feita com azeite. Foi feita com sal. Todos os sacerdotes em Israel eram ungidos com azeite, menos o Messias. Você não vai encontrar em nenhum momento da história de Jesus, Jesus sendo ungido com óleo. Você não vai encontrar. A não ser aquela cerimônia de recepção judaica, quando a pessoa entrava numa casa. Que inclusive algumas vezes nem aconteceu. Quando Jesus entrou na casa daquele homem rico, por exemplo, que logo em seguida a pecadora veio e começou a ungir Jesus com unguento, com nardo puro. E aí o próprio dono da casa começou a julgar. Jesus pegou e falou assim, olha, você não acusa essa mulher, porque eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. E outra coisa, você não me deu óleo para ungir a cabeça.
Você não me deu. Jesus foi ungido